Oi, gente, essa aqui é a Fifi, uma chihuahua de 9 anos de idade, que tá um pouco desconfortável aqui no meu colo, porque eu não queria estar aqui nesse momento, preferia estar fazendo outras coisas, então vou deixar ela embora e gravar o vídeo aqui pra vocês. Vai lá, vai brincar. Bom, eu quis colocar a Fifi aqui no início desse vídeo pra vocês saberem que eu também tenho uma cachorrinha, que eu tenho um pet, e que assim, sou totalmente dedicado a ela. A Fifi ocupa um espaço enorme aqui na nossa casa, em termos afetivos, e nos nossos corações, né? Meu e da minha esposa Cláudia. Então, esse tema de humanização de pets eu acho muito relevante porque, apesar de ter consciência que, sob vários aspectos, eu também participo deste grupo de humanização de animais, me parece que a gente precisa ter algum senso crítico em alguns fenômenos da contemporaneidade. Existem alguns exageros, ao meu ver, como, por exemplo, festas para animais, como se fosse festas de criança. Enfim, tratar um animal como se de fato ele fosse uma extensão da própria humanidade. E aí vem as perguntas, por que será que isso surge? O que será que a gente quer fazer com isso? E a priori me vem uma resposta bastante elementar até, que é a tentativa de se compensar uma relação afetiva interna ou externamente que não acontece como numa relação humana. Então, me veio à cabeça o filme Melhor é Impossível, com Jack Nicholson, e a primeira cena do filme é ele jogando um cachorro pela lixeira. E ao longo do filme as coisas vão mudando e ele vai se afeiçoar por esse cachorro, assim como o cachorro vai se afeiçoar a ele. E é preciso dizer o quanto os animais podem ser brilhantes no processo de humanização das pessoas, de cuidado com as pessoas. Haja visto a nossa saudosíssima e brilhante Inês da Silveira, que trazia os animais para ajudar no tratamento dos doentes mentais lá no Engenho de Dentro. E que vai criar depois uma gama de possibilidades de tratamento também a partir do acompanhamento dos animais. Então, assim, tem muita coisa interessante em torno dessa relação humana com os animais, especialmente com os cachorros. Eu sei que tem muita gente que gosta de gato, pensando que são os dois animais mais bem tratados, assim, no sentido de cuidados do lar, de participarem mais da vida das pessoas, além de animais mais selvagens e tal. Mas, especialmente o cachorro, ele tem uma relação que depende do historiador, mas data de mais ou menos 15 a 20 mil anos de relação com o ser humano. Ou seja, antes de estabelecer uma civilização, mais ou menos como a gente conhece, a relação com os cachorros já existiu. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso e não menosprezar e não desqualificar essa relação. Mas a minha fala aqui é mais no sentido de olhar para a crítica, não daquilo que a gente tem de bom na relação, mas na crítica daquilo que está um pouco exagerado. Como as frases que dizem, prefiro cachorro do que gente, ou prefiro animal do que gente. Eu não tenho problema nenhum da gente gostar e pensar o bem dos animais. Afinal de contas, a vida aqui na Terra, ela é ofertada a todos, né? Não tem uma preferência hierárquica, ao meu ver, por mais que o ser humano tente estabelecer essa hierarquia. Mas quando eu coloco essa frase, eu prefiro cachorro do que gente, me parece que, no fim das contas, o que eu estou querendo dizer é que eu não tenho prontidão para lidar com a humanidade que me habita. E aí, não tendo essa prontidão para lidar com essa humanidade, eu vou projetando nos animais, por quê? Os animais não têm crítica, os animais não contrapõem, os animais não se posicionam. Claro, eles podem fazer do jeito deles, mas não desse jeito humano, que tanto nos incomoda. A gente se incomoda, às vezes, com o nosso filho falando alguma coisa contrária àquilo que a gente pensa. Imagina quando é um adulto, que nós não temos nenhum tipo de intimidade, e a gente tem que lidar com o contrário, lidar com o diverso, lidar com o alternativo. Mas não, eu quero que seja dessa maneira. E aí, quando eu fico preso nessa dinâmica de comando e controle, naturalmente, primeiro, as pessoas vão se afastar de mim, afinal de contas eu vou ser uma pessoa insuportável, e por outro lado, eu também não vou conseguir estabelecer uma relação saudável com essas pessoas, porque eu vou querer que elas obedeçam ao meu comando, ao meu controle.
E quando nós pensamos em animais, se tem um processo de treinamento, de doutrina desses animais de alguma forma, eles podem até obedecer esse comando e controle se for um animal especialmente mamífero, que já tem algum córtex cerebral, de alguma maneira, né? Algum neocórtex, claro, numa complexidade muito abaixo da do ser humano, mas já tem, isso é comprovado ao longo de diversos estudos aí no campo da biologia. Então, esse processo de hiperhumanização passa por uma hiperhumanização dos animais, passa por uma espécie de desumanização de mim mesmo. É como se eu não conseguisse olhar para a minha humanidade e aí eu vou colocando no animal tudo aquilo que eu desejo que eventualmente alguma outra pessoa sinta por mim. Quantas pessoas que a gente conhece que tem uma vida relativamente solitária, mas está ali o tempo todo com o animal, se doando para ele, fazendo por ele, porque é uma forma dela encontrar um sentido para a vida dela. Não que isso seja errado totalmente, mas a minha questão é se isso for feito unilateralmente, se for só isso. Se eu me dou para o animal, se eu faço só para o animal, se eu faço festa para o animal, mas eu não tenho uma relação humana. Se a gente pensa até em relação de espécies, quantas pessoas falam assim, eu vou adotar um segundo gatinho porque faz bem pro gatinho ter um outro gatinho para fazer companhia para eles. E nós humanos? Não nos faz bem ter a relação de outros humanos, ter a troca com outras pessoas? E ter troca não significa aceitação inequívoca. Isso seja na sombra também participar desse mundo, né? A gente se vê nos nossos amigos, nas nossas relações familiares, não só naquilo que nós gostaríamos de ver, mas também nos aspectos sombrios, nos complexos projetados. Então, essa é a reflexão. O que será, em termos de sentimento, que participa nessa minha relação com os animais? Eu sei, trazendo o meu exemplo aqui para vocês, que a Fifi traz para mim um encontro com a função sentimento que Jung nos coloca, de afeto, de troca, de empatia, de relação. É como se ela despertasse isso em mim de alguma maneira. Mas, por outro lado, eu tenho, felizmente, ótimas relações com amigos, com familiares. E também tenho relações não tão boas, como qualquer ser humano, né? Com amigos, com familiares. Né? Então nem tudo são flores, mas assim, olhar para essas dualidades na relação humana permite com que um animal participe criativamente da sua vida e não de maneira sufocante. Quando os animais são sufocados psicologicamente pelos seus donos, porque esses donos enxergam todas as possibilidades dos animais, colocam todas as possibilidades de vida e de sentimento afetivas nesses animais. E aí a vida vai ficando, de fato, bastante esvaziada. Então, vamos cuidar dos animais com carinho, com amor, como eles precisam. Haja visto abandono de animais, pessoas que adotam, depois desadotam, uma coisa horrorosa. Mas, ao mesmo tempo, vamos olhar para a nossa humanidade, para as nossas relações, para as nossas projeções, porque é sobre isso. Relação com o animal, com o pet, animalzinho de estimação qual seja, é uma relação projetiva. E o que está sendo projetado nesse animal que nos interessa em termos de processo de autoconhecimento. Beleza? Um grande abraço e bons carinhos felinos e caninos para vocês. Até mais.